sal, 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 what, sal, 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 sal. Você me perdeu. Sal, 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 sal. Não deu valor em mim. Sal, sal. No meu amor. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal, 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 sal 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 e Vagaboa. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, 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 as novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, 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 e a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. isso é muito legal. Treme um ombrinho no passinho do. Ai meu Deus, eu tô... Ai, caralho. E aí, pessoas, vocês estão bem? Sou o Filé? Eu espero que sim, na medida do possível. Eu me chamo Niltolas, sou multiartista do norte do Brasil. E estamos começando aí o primeiro episódio das entrevistas do Cadinho na Como é que a Rede. dança entrou na tua vida? É basicamente isso. Certo. Quando eu era mais jovem, tipo, na adolescência mesmo, eu assisti uma apresentação de música eletrônica na minha escola, né, 2011, para ser bem específico assim nas datas. E eu me apaixonei de cara, e eu falei, caraca, eu acho que eu consigo fazer isso. E eu fui pra internet, fui buscar referências, né, e ver como podia desenvolver isso. Era o nosso TikTok da época, né, pode falar assim. E o nome dessa dança era Free Step. E aí, através disso, conheci pessoas, comecei a fazer meus primeiros networks, comecei a batalhar, comecei a estudar dança em casa, comecei a me destacar nisso, né, me desenvolver, me conectar com a cidade também. E indo para campeonatos regionais também, né, em outras cidades menores ali próximo. E aí a dança começou a fazer muito sentido para mim nesse sentido, né? Tipo, comecei a fazer amizades, comecei a ouvir muita música, comecei a realmente respirar a parada. E desde então, de 2011 para cá, até os dias de hoje, 2025, não parei de dançar. Então já tá quase 14 anos de dança aí. E a dança faz pra gente na minha vida até hoje, apesar de eu ter desenvolvido outras habilidades, né? Como direção criativa, hoje eu sou professor, dançarino, coreógrafo. Eu trabalho também como modelo, né, como diretor criativo, né? A gente acaba aprendendo, vai desenvolvendo outras manhas, né, outras habilidades, e aí eu fui desenvolvendo essas expertises aí. E quando é que a dança entra e ela passa a ser um trabalho pra ti? Tu te recorda qual foi o primeiro trabalho que tu fez? Ah, pô, ganhei dinheiro com isso. Certo. E o que quando tu ganhou esse primeiro dinheiro, o que foi que despertou em ti? Certo. Então, a princípio, quando a pessoa começa a se identificar, a se enxergar como um artista, eu acho que o dinheiro acaba não sendo o foco principal. O dinheiro, ele entra, né, no nosso meio capitalista, né, como necessidade, de acordo com os anos vão se passando, quando a gente entra na vida adulta principalmente, né, com as obrigações que temos que cumprir em casa. E eu tive meu primeiro salário, né, meu primeiro cachê, foi tipo coreografando 15 anos de uma amiga. E aí ela, quanto é que tu cobra? Eu nem sabia quanto cobrar na época, eu negociei um valor bem abaixo na época, só para realmente fazer o trabalho. E foi muito gratificante, assim, de ter a pessoa reconhecendo esse trabalho, de ter a pessoa, tipo, beleza, quanto é que é, né? Tipo, cobra um valor aí. E eu entendi que isso poderia realmente se tornar uma profissão. E aí eu comecei a pesquisar também sobre aulas de dança, né? Onde na minha cidade existia, quem estava fomentando, quem estava desenvolvendo isso. E a partir disso eu conheci a Companhia Mirai de Dança e conheci o Franco Saluso, que foi meu primeiro professor na época na modalidade de hip hop, e me apresentou todas as outras vertentes também, né? Essa companhia me apresentou várias possibilidades, tanto no meio acadêmico quanto no meio artístico. E a partir disso eu fui desenvolvendo esse rolê, né, da dança, do estudo, de como transformar esse estudo em algo capital. E aí eu fui criando esse empreendimento na minha cabeça, né? Eu falei, mano, a nossa imagem também pode ser vendida. Eu já comecei também a me preocupar com a minha imagem na época, né? Desde 2014 eu acho que eu comecei a produzir já material para o YouTube ali, né? E, enfim, para as redes sociais da época, Facebook.
Então, eu já comecei a ter essa preocupação, né, a partir disso também. E, assim, aí tu ainda era um artista paraense, certo? Tu veio do Pará e tudo mais. Continuo paraense, né? Continua paraense, mas morava lá. Certo. Agora me diz uma coisa. E qual era o teu campo de atuação principal? O que tu fazia na época para conseguir ganhar dinheiro e tornar isso um profissional, tá ligado? Lá na minha cidade, Ananindeua, não tinha muitos estúdios com a modalidade hip hop, né, danças urbanas. E aí, como era o estilo que eu mais estudava, que eu mais desenvolvia, eu entrei de sociedade na época com uma outra dançarina que chegou a ser minha companheira. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho juntos e ela já ia mais pro clássico, pra dança de salão, e eu comecei a complementar essa parceria com as danças urbanas, né, com o meu olhar sobre as danças urbanas. E a partir disso comecei a ter os meus primeiros alunos, comecei a me apresentar em festivais, e aí comecei a receber convite de artistas locais, comecei a trabalhar com os artistas da minha cidade, comecei a tipo, ser visto como uma pessoa das danças urbanas, né? De ter essa direção, de dar esse norte. Então, ali foi quando eu comecei a ter as primeiras parcerias, foi quando eu comecei a ser contratado para coreografar bandas, coreografar artistas, e a partir disso foi ganhando outras proporções, né? Comecei a escalar o meu produto, que no caso era a dança. E o que te trouxe para São Paulo? Certo. Depois de todas essas experiências, eu meio que alcancei um teto, né? Tipo, meio que se resumiu a isso, né? Ficou um ciclo e eu percebi que já estava meio que rotineiro, né? Tava um pouco monótono e com a necessidade de expansão, de conseguir crescer ainda mais o meu trabalho, de ser reconhecido em outros espaços, em outros lugares, de mostrar que eu estava começando a fazer outras coisas, a partir disso eu senti a necessidade de vir para o Sudeste, especificamente São Paulo, que é uma megalópole, é uma cidade muito grande, e aqui tem muito mais cidades que em Belém, 10 vezes maior, por exemplo. Então, eu já tinha uma noção, já imaginava que aqui realmente eu ia conseguir, além de desenvolver novas coisas, novas coisas para o meu trabalho, né, principalmente com a imagem, eu decidi, me juntei com pessoas que eu conhecia através da dança do free step na época, vim para cá com essa parceria, com pessoas que eu conhecia, que não eram muitas, mas que me abraçaram para eu poder vir para cá. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, e aí tá rolando até hoje. E aí começou a desenvolver um network melhor, conheci outros artistas, comecei a acompanhar pessoas vindo do zero também. Então acreditar em processos artísticos também que estão no começo me fortaleceu muito, porque assim como eu estava começando, outras pessoas também estavam começando e precisavam de um norte, e aí acabou potencializando tudo isso. Existe um processo ali, um sentimento dentro do New Tolas que sai do Pará e vem para São Paulo, assim. Mano, acabei de chegar em SP. Se tu fosse hoje dar uma dica para aquele Newton, do que ele deveria, quais são as atitudes que ele deveria ter tomado, ou que ele tomou para que desenvolvesse e chegasse em São Paulo e desse continuidade a esse trabalho. Certo. Eu acho que eu não me arrependo das coisas que eu fiz, né? Da forma como eu já visualizava a dança, eu já tinha uma prospecção, já tinha uma perspectiva, mas eu acho que a principal dica para o Newton de 2019, né, que foi o ano que eu cheguei aqui em São Paulo, é eu me preocupar menos com o que já está acontecendo, sabe? Aqui já tem um mercado estabelecido, tem pessoas que crescem na cidade, que já tem o seu respeito, o seu reconhecimento. E aí a gente que vem de fora, a gente tem a sensação de que a gente tem que estar próximo, perto dessas pessoas que já estão fazendo essas coisas para poder dar certo também, sabe? Quando, muito pelo contrário, não quer dizer que você tem que chegar e tem que colar nessa galera, porque eles já estão fazendo as coisas dele. Eu acho que a dica que eu daria para o Newton é realmente recrutar, entender, ter essa percepção, esse cuidado, esse acalento com as pessoas que estão dispostas e disponíveis ao teu redor, naquele momento a partir do momento que você chega aqui. Porque são essas pessoas que ficam contigo, tá ligado? São essas pessoas que vão levar para frente a ideia e estabelecer conexões reais, né? Não ir com essa intenção, não ir com interesses, porque fica perceptível também, né? A gente sente quando a pessoa tá querendo
só sugar o lifestyle, quando a pessoa está querendo só crescer. E o crescimento ele é de dentro para fora, né? Então, eu acho que estudar, ter essa percepção, ter essa cautela, para respeitar também o processo de algumas coisas, né? Acreditar muito na sua própria intuição, aquela frase clichê, né? Acreditar no processo e tal. Eu acho que isso é fundamental, né? Tipo, acreditar muito no que você está fazendo. O Newton chega em São Paulo e ele começa a trabalhar danças urbanas, estudar danças urbanas, trabalhar danças urbanas. Mas o Newton, ele traz ali toda uma carga de danças paraenses, ritmos paraenses. Como é que tu pode falar, como é que tu se sentia dentro desse processo entre pegar as danças urbanas, que é o que tu está estudando dentro das academias, dentro das escolas e tudo mais, e acrescentar essa ideia do Pará e trazer um pouco desse estilo paraense, tanto em músicas para dançar o hip hop, como também elementos das danças paraenses para dentro do hip hop. Aham. Mano, é muito louco. É muito louco parar pra pensar nisso, porque o meu primeiro vídeo que eu gravei fazendo essa junção das danças urbanas, né, do hip hop, que era o que eu tava mais estudando na época aqui em São Paulo, com ritmos paraenses, né, trazendo essa regionalidade, foi que me deu saudade, mano. Eu tava com saudade de ouvir as músicas que eu cresci ouvindo. Eu tava com saudade de propor uma movimentação nova. Eu comecei a me sentir muito recortado. Comecei a me sentir parecido com tudo que estava acontecendo aqui. E eu falei, caraca, quando eu cheguei, eu dançava de um jeito, agora eu tô dançando parecido com a galera aqui, mas eu ainda não tô satisfeito comigo, saca? Então, foi na saudade, né, no experimento, foi um grande experimento, foi muito despretensioso, assim, a primeira vez que eu gravei um vídeo dessa forma. Tipo, eu costumo dizer que eu tava num churrasco nesse dia, aí eu postei o vídeo, fui tomar um banho de piscina, uma hora depois eu voltei pro meu celular e eu nunca tinha batido, tipo, 1000 likes, assim, numa publicação. Aí quando eu voltei, tava batendo quase 2000 já em uma hora, e a galera comentando, não sei o que, sou de Belém. Eu falei, caraca, mano, me conectei com um nicho, que é o nicho de onde eu venho também, tá ligado? Então, tipo, isso me deu um norte. Falei, mano, a galera também tá com saudade, tem muita gente que não só eu, que se mudou pra um outro estado, pra um outro país, e as pessoas também sentem saudade disso, tá ligado? E eu falei, mano, aqui tá a minha parada, aqui eu resgato o Newton lá do Pará, do Norte, lá de Ananindeua, da Cidade Nova, consegui transformar, né? Também uma nova linguagem. Algumas pessoas acabaram jogando hate nisso, né? Tipo, não tem nada a ver com treme, não tem nada a ver com a nossa música daqui. Mas eu acho que isso revela muito também sobre um novo momento, né? Tipo, de repaginar algo que já existia, né? Não vou falar que eu sou o criador, não vou falar que eu sou o rei de nada, mas eu tenho certeza que esse experimento que eu fiz acrescentou muito pro movimento. Tem um ditado brasileiro que fala assim, o santo de casa não faz milagre. Isso revela uma face de tipo assim, eu acho que dentro do meu estado, enquanto estava no meu estado, eu me sentia mais valorizado ou menos valorizado. Em algum momento tu sentiu isso? Tu sentiu isso de que tipo, mano, enquanto eu estava no Pará, eu acho que as pessoas não enxergavam tanto o meu trabalho, o meu desenvolvimento, e quando eu cheguei em São Paulo, de repente eu comecei a ser visto, Certo. Eu acho que rola uma síndrome de vira-lata mesmo, eu acho que não sei se essa é a palavra exata, mas as pessoas só acreditam em resultado. Quando tu fala uma parada, pode ser a melhor ideia do mundo. Não feita, é só uma ideia. Quando tu faz, tem número, tem estatística, tu consegue apresentar isso para as pessoas, agora eu entendi o que ele quis dizer. E quando a gente sai de Belém, que a gente sabe que vem do norte, do nordeste, pagar uma passagem para vir para uma cidade que tu não conhece muita gente, se estabelecer nessa cidade, conseguir cumprir com seus compromissos, não é fácil. E aí, a partir do momento que você faz isso, naturalmente o olhar muda. Naturalmente tu consegue provar para as pessoas, é uma prova social, de que tu consegue se estabelecer em qualquer lugar. Porque assim como a gente veio do norte, do nordeste, tá aqui hoje,
se estabeleceu, conseguiu uma casa, conseguiu se comunicar, conseguiu desenvolver trabalhos, fazer network, a gente consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo. Se a gente for para Tailândia, se a gente for para Los Angeles, se a gente for para Hong Kong, a gente vai dar nosso jeito de fazer a mesma parada, porque eu acho que é muito mais sobre o lifestyle, o seu estilo de vida, como você desenvolve, você sendo bom com as pessoas, você sendo honesto, você vai conquistando seu espaço. E quem tem essas manhas, mano, quem sabe entrar, sabe sair. Então, eu acho que a gente tem essa flexibilidade. E a partir disso também, eu comecei a fazer um circuito em outros estados do Brasil, trabalhando com artistas grandes, que olharam para mim e falaram, mano, o que esse moleque me falou faz sentido. O que esse moleque tá me falando, eu já ouvi há 10 anos atrás. Eu já fui assim. As pessoas começam a se identificar, entendeu? Com esse movimento. Eu sinto muito isso. E óbvio, né? Eu posso destacar aqui alguns momentos muito icônicos da minha carreira em relação ao treme, né, que é essa dança regional, que é essa dança lá do Pará, que eu dancei o treme em Rock in Rio, em 2024. Eu dancei o treme em 2023, em Nova York. E atualmente agora eu dancei em 2025 o treme no Submundo, que é uma festa cultural de funk e música eletrônica aqui de São Paulo. E eu acho que foi a primeira vez, eu posso estar equivocado, mas acho que foi a primeira vez que algum DJ, né, eu fui junto com a Miss Takaka, e ela acho que foi a primeira DJ que tocou Rock Doido num festival como esse, para milhares de pessoas. E a galera ficou até meio assim, ó, tipo, meio sem entender nada. Eu até posso defender elas, porque realmente é um ritmo muito novo para ser apresentado. E atualmente o Norte, ele tem sido um momento político também. Tipo, vai ter a COP30, né, nesse ano de 2025 lá em Belém. Vai ter show do Coldplay, vai ter Mariah Carey, talvez, tá ligado? Enfim, vários ativistas estão com um olhar político para o Norte. Então, naturalmente, a nossa cultura tem sido elevada, a nossa cultura tem sido notada. Assim como um dia o brega funk no Nordeste foi o auge em 2017, né, com a MC Loma no Carnaval, assim como o Passinho do Rio de Janeiro hoje já é visto como um grande patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Tem documentário no Netflix, nosso Salve Andrezinho do Passinho, reinando brabamente. Eu acho que o Norte é a bola da vez, com treme, com estilo musical, até porque o Norte, ele é uma cultura, tem uma cultura do brega, do technomelody, né, da tecnofunk atualmente, que já se sustenta há muito tempo sozinho. A gente nunca precisou da aprovação de outros estados para a gente curtir a nossa parada, para curtir a nossa liga. A gente sempre curtiu sozinho entre a gente, e todo mundo que tá de lá sabe. A gente tem grandes artistas como Viviane Batidão, Gabi Amarantos, que ganhou o Grammy recentemente, Joelma, artistas em ascensão como Zainara, e muitos outros, entendeu? Aqui é a Zainara. A Zainara e a Pablo Vittar, que é um feat, né, um remix de Queimando em Mim, que eu também tive a oportunidade de trabalhar no audiovisual, sair no videoclipe como dançarino, com outros grandes amigos também. Então, eu sinto que o Norte é um momento, a bola da vez, é um momento político interessante, assim, pro resto do Brasil. Existe uma transição. Newton, que dança hip hop e traz elementos paraenses, e tem o Newtolas que realmente começa a se estabelecer dentro da cultura nortista e trazer o treme de fato, tá ligado? Porque tem o momento que tu dança hip hop pra caralho. Sim. E traz tudo isso, e a gente sabe as portas que tu abriu dentro disso. Sim. E hoje existe o Newton Treme. Aonde foi que deu esse start, ou o que foi que te trouxe de fato agora? A gente tem um momento que tu tá no ritmo paraense e vem para São Paulo para curtir o hip hop e fazer essa mesclagem, tem a hora que tu realmente veste essa identidade de Newton paraense. O que foi que te deu esse start? O que foi de fato que, porra, te trouxe... Cara, acho que agora é a hora de eu vestir realmente essa camisa e tentar trabalhar realmente essa cultura nortista com tanto vigor. Certo. Sabe uma parada que eu percebi? Tipo assim, costumo dizer que a gente precisa se perder para se encontrar, tá ligado? Tipo, eu vim buscando uma coisa, né, estudando uma cultura americanizada, que é o hip hop e tal, que me agrega muito, que é uma parada que eu curto pra caramba, mas o que já tava em mim, o que já tava no meu corpo, o que já tava na minha musicalidade, sempre foi a música paraense, né, o brega e tal.
E eu percebi que os meus vídeos com músicas paraenses sempre foram os vídeos com mais repercussão, eu sempre fui mais abraçado pelo meu próprio estado e fazia mais sentido pra mim, sabe? Toda vez que eu lançava uma parada ali sobre aquilo, eu fazia mais sentido. Então, eu falei, tá, estudei muito tempo isso, já tenho muito tempo isso, eu vou juntar os dois e me tornar uma coisa só. E aí, tipo, o nome Newton Siqueira já foi conhecido por muita gente. O nome New Tolas é um novo momento. E eu queria trazer esse novo momento estabelecido, né, para mostrar um pouco dessa cultura, mostrar um pouco do que eu já sei fazer, das coisas que eu estudei, para as coisas onde eu quero chegar, né? Eu quero trabalhar hoje em dia a minha imagem não só com dança. Eu sou diretor criativo, também estou no backstage atrás das câmeras, eu também sei modelar. Então, quero um dia estar desfilando, sei lá, na Louvre, em Paris, tá ligado? Vestindo as roupas bregas, porque eu sou brega, a minha cultura é brega, as pessoas se relacionando na minha cidade são bregas. Então, eu queria também mudar um pouco dessa imagem, porque o brega é atrelado como algo ruim, né? Como algo cafona. Eu acho que o cafona pode ser algo ruim, mas o brega não. O brega é lindo, o brega é perfeito, é maravilhoso, é um estilo de vida. E eu quero trazer tudo isso. O brega pode ser fashion também. Então, eu acho que eu quero apresentar essa nova identidade, essa nova roupagem, um pouco do que era antes e um pouco do que pode ser, um pouco do que eu posso acrescentar para transformar isso. O New Tolas é isso, é. O New Tolas. É esse do... Meus amigos que me chamaram assim, né? Eu não fui eu que falei, New Tolas, não sei o quê. O New Tolas ele surgiu como? Newton, né? Virou Newten, Newteira. E aí, um dia, acho que não sei se foi tu, se foi o Pedrolas, talvez o Pedrolas, começou a me chamar de New Tolas, e ficou na minha cabeça, New Tolas. E eu gosto dessa entonação. As pessoas às vezes confundem com Newtolas, né? Porque parece Nicolas e tal, mas a entonação certa é New Tolas. E aí, eu comecei a performar também numa festa aqui em São Paulo chamada Maniva, que é composto pela Carol Tucuju e o DJ Sumano. E aí o DJ Sumano, um dia montando a minha performance e tal, a gente trocando um papo ali na frente do bar e tal, ele chegou, mano, tu é o príncipe do caqueado. Não sei o que e tal, tu é o príncipe do caqueado. Eu fiquei, caralho, príncipe do caqueado. E lá no Pará tem muito esse lance. Rei do batidão, o rei das vinhetas, não sei o que, Onda do Passinho, é meio que um codinome, tá ligado? Eu falei, mano, New Tolas acabou de surgir, mas para complementar, eu posso ser o príncipe do caqueado. O caqueado vem, né, se for buscar a etimologia da palavra, é a pessoa que meio que usa a dança para se expressar também. Eu falei, pô, tem tudo a ver, New Tolas, o príncipe do caqueado, nome composto, paraense, é regional, prospecção, tá ligado? Porque eu quero ser, então, assim, virou um brinco, né? Realmente. Aí se tornou isso aí. Quando o cara se intitula príncipe, geralmente tem um rei, certo? Geralmente, não que necessariamente precise. Mas existe um rei do caqueado? Então, eu não me intitulei como rei do caqueado porque, em respeito à história que aos dançarinos do treme do meu estado, Conga do Passinho, Alanzinho do Passinho, a própria Treme Keila, para mim ela é a rainha do caqueado. Ela não se intitula como rainha, mas para mim ela é uma das precursoras desse movimento. E eu deixei o rei em aberto, porque eu realmente não sei quem que é o rei. Não sei quem foi a primeira pessoa, não sei se já existe esse intitulamento, né? Posso estar desconhecido, porque na época que o trem viralizou, não tinha tanta rede social, não tinha TikTok, Instagram, essas paradas não existiam, tá ligado? Então, pode ser que realmente tenha e eu não tenho esse conhecimento. Mas eu entendo que hoje, o New Tolas, o Newton, toda essa história que eu construí até aqui, eu sei da importância do peso que ela tem e eu me considero na família imperial paraense, né? Dessas pessoas que fazem parte, que movimentam essa cena. Então, por isso que eu decidi chamar de príncipe, até porque também eu não tenho tanta idade ainda, né? Eu tô na casa dos 30, mas ainda tem muita coisa para percorrer, né? Muita coisa para fazer. Pode ser que um dia eu me torne o rei do caqueado, mas até então é o príncipe. O Newton, ele passa uma temporada em São Paulo, trabalhando, estudando, enfim. E hoje, como é que tu se sente quando tu volta
para o Pará? As pessoas elas conseguem enxergar o New Tollas hoje? Ou as pessoas ainda estão tentando entender o Newton para consegue compreender? Tipo assim, quando tu volta, tu ainda sente que quem volta é o Newton para o mercado, para as pessoas, para os trabalhos? Ou quando volta o New Tollas? Não, eu sinto que hoje em dia muitas pessoas, principalmente do meio artístico, né, que é a minha bolha, pode-se falar assim, já entenderam que eu carrego essa imagem, já entenderam mais ou menos o que eu quero comunicar. Inclusive, já influenciei pessoas a ramificar esse formato de trabalho que eu estou desenvolvendo. Já tem pessoas também trabalhando no Treme, como o Sacramento, a Cabrito, né, que é a Mila Del Santo, que está atualmente morando na China, também carrega essa regionalidade muito forte, começou a desenvolver, a criar memes, a fazer essa imagem do dançarino, que carrega essa influência regional em outros lugares. E eu sinto que já tem pessoas que estão fazendo através da gente, já estão começando a fazer também uma parada similar, que estão agregadas nesse trabalho, que posso chamar até de gerações. Parece que eu me sinto já até um avô disso. Então, eu sinto que as pessoas já entenderam sim o que eu estou querendo comunicar, já estão pegando isso como referência. Então, isso me deixa muito feliz, né? Porque são várias pessoas em prol de um movimento só, que é elevar a nossa cultura, que é mostrar a nossa regionalidade, nossas músicas, a forma de tratar as pessoas. A gente é muito caloroso, né? Muito parecido também com o pessoal do Nordeste, e de conseguir manter essa essência, sabe? Então, acho que meu principal objetivo, assim, já tá meio que feito, tá ligado? Eu já... Foi para além do que eu tinha imaginado já, inclusive, entendeu? E eu só quero que cada vez mais isso seja respeitado e valorizado. New Tollas, a gente falou muito sobre o caqueado, tá ligado? Sim. Muito. Mas que porra é o caqueado, mano? O que é o caqueado? O que é esse caqueado? Como é essa forma de se expressar? De onde vem? O que que é? Me fala um pouco sobre o caqueado, assim. Caqueado tem, se for buscar na internet, a etimologia da palavra, né? O que significa de fato caqueado. E quem tiver interesse em pesquisar, pode pesquisar. Mas falando do caqueado na minha cidade, né? De Belém, de Ananindeua, o que significa o caqueado? O caqueado é o nosso trejeito, a forma como você dança e o que te faz ser único, né? A forma como você se expressa, como você se movimenta, porque o treme existe a base, que são os ombros, né? Tremendo e tal. E o caqueado é como se fosse um osso especial, né? É aquele momento que você gasta, solta todas as cartas de uma vez só. Pum, pum, pum. É o especial. Então, né, obviamente, misturado também com a musicalidade, o que a música propõe, é quando vem a pura. Basicamente, o caqueado é quando tu acerta minha lua quadrada na hora certa. Caqueado é isso. Tolas, o que tu visualiza aí pro futuro de projetos pessoais, de projetos do Newton? O que tu gostaria de alcançar com tudo isso, tá ligado? A gente tá entendendo que a cultura nortista, ela é uma cultura muito forte, né, mano? É uma cultura muito regional. De fato, as pessoas têm que olhar pra sentir, ir lá pra ver. Não adianta só a gente assistir de longe, tem que ir lá. Tem que ir lá vivenciar. Esse calor todo, né? E tudo mais, do brega e tudo mais. Mas o que tu visualiza aí para o futuro? O que eu visualizo pro futuro pessoais mesmo. Tá. Dos meus projetos pessoais em paralelo ao Treme, ao Caqueado, tudo isso que a gente está conversando, conseguir escalar ainda mais, principalmente agora aqui no eixo do Sudeste, que é o que já está acontecendo, e a partir disso eu conseguir fazer o circuito na América Latina, na Europa, em outros países, né? Eu brevemente também vou começar a discotecar, apresentando esses ritmos, né? Que é onde eu sinto que eu vou ter também mais uma oportunidade para além da dança, já num outro meio. Quem sabe também botando voz ali para gravar umas paradas, entendeu? Me comunicar diretamente com o público, produzir novos conteúdos em relação a isso.
para a gente chegar em outros patamares, conseguir também converter, né, pensando em se manter em outras cidades, em outros lugares. Então, eu quero trabalhar também com moda, né, fazer esse lance do brega com fashion, se tornar o brega fashion, tá ligado? E basicamente é isso, né? Tipo, e para quem quiser também contratar para aulas de hip hop, eu vou ter essa bagagem disponível. Eu quero conseguir realmente fazer jus a esse título, né, de Newtolas, o Príncipe do Caqueado, multiartista do Norte. Eu canto, eu danço, eu discoteco, eu ajudo a produzir, estou ali no backstage, assim como eu já vi muitas ideias minhas, né, que são ideias que estão aqui no underground, que estão na rua, que estão na calçada, chegar no mainstream, conseguir atingir grandes números, milhões de visualizações, milhares de pessoas comentando sobre isso. Então, eu já entendendo um pouco como funciona essa dinâmica, eu quero conseguir escalar ainda mais o meu trabalho, a minha imagem e conseguir viver do que eu mais amo, que é a arte. Foda. Foda demais. Mano, vamos fazer aqui um bate-bola. Eu vou falar uma palavra. E eu já solto logo em seguida. O que vem primeiro na tua mente, assim? Quando tu escuta a gente falar em brega. Amor. Pará. Pará. Estado. Mas não estado territorial. Presença. Presença. Infância. Rua. Dança. Rua. Foda. Descobertas. Pode falar assim. Artista. Explorar. Newtolas. Caqueado. Foda. Agora eu vou fazer umas perguntas aleatórias, assim, pra gente destravar novas possibilidades e entender um pouco mais sobre a identidade do Newton. Chegou agora, irmão, um gênio da lâmpada mágica aqui na tua frente. Se ligou? Foda. Mano, esse é meu sonho desde criança. Eu nunca achei essa lâmpada aí. Ele vai te conceder 3 desejos. Quais os desejos que tu teria agora, assim? Certo. Baseado também na nossa conversa né, de desejos pessoais, assim, falando, eu pediria que a cultura nortista fosse mais respeitada, mais valorizada. Esse é o primeiro desejo. Meu segundo desejo é que eu pudesse fazer um circuito, conseguir trabalhar com a minha arte, independente da área que eu estiver atuando, eu ser respeitado por isso também, sabe? Tipo, não ter que ficar me provando o tempo inteiro. Acabei de falar um monte de parada aí, e eu acho que eu tô pronto, tá ligado? Pra viver esse lance do mainstream. São 14 anos de pista aí, então eu acho que o meu maior esse meu segundo desejo seria conseguir viver da minha arte sem me preocupar com dinheiro, tá ligado? Porque o dinheiro afeta muito a nossa linha criativa e a nossa linha de expressão genuína. E eu quero cada vez mais ser sempre genuíno, ser sempre verdadeiro com o que eu tô falando, com o que eu tô captando, com o que eu tô compartilhando com as pessoas, sacou? E o terceiro desejo? Amor e saúde pro resto da vida. Tipo, eu quero estar rodeado de amor, de pessoas que fazem sentido, que se importam e se importem comigo de forma verdadeira, pra gente poder desfrutar o vento, desfrutar a praia, desfrutar um rolezinho na calçada da cidade, desfrutar as coisas, o detalhe da vida, tá ligado? Percepção. As pessoas que estiverem rodeadas de mim tenham muito amor, muita saúde e muita percepção. Foda. E o Tolas? Referências dentro da dança. Referências? Olha, eu vou citar algumas que são internacionais,
né, que foram minhas primeiras. Fica mais fácil de eu lembrar. Scott Forsythe, Ian Westwood, Brian Puspos, não sei se é assim que fala, é em inglês. E o Lyle Beniga. Eles, a princípio, foram os maiores, assim, de referência corporal e tal, de identificação. E aí a minha primeira referência brasileira foi uma lá de Curitiba, que é o Arthur Saman. Mesmo longilíneo também, altão, corpo magro. E aí eu percebi que as movimentações dele, que eu estudava, copiava, que a gente começa copiando, né? Funcionava no meu corpo também. E a partir disso eu consegui seguir uma linha. Hoje em dia, minhas maiores referências é de pessoas que estão atuando no dia a dia. Os meus amigos, né? Hoje em dia tenho um leque de amigos da arte, assim, da dança. De gente que está no corre real da parada. Várias mulheres fodas também, como a Dani. Tem a Jux do Free Step. Tem... Enfim, eu acho que também esse olhar das mulheres... Eu tenho trabalhado muito com mulheres, né, ultimamente. É outra sensibilidade, tá ligado? Tanto que no rap, atualmente, as meninas estão sendo as maiores. A Duquesa, a Júlia Costa, a Ebony, Sleepy Mami, e aí vai o caralho, tá ligado? E elas estão com muito mais visão, dando muito mais atenção no rolê, tá ligado? Então, a importância de ter uma mulher próxima de você, de conseguir trazer um olhar mais assertivo, tem feito a diferença, tá ligado? Então... Basicamente, as minhas maiores referências atualmente são meus amigos e as mulheres que me rodeiam. Foda. Newtolas, teoria da conspiração que você acredita? Teoria da conspiração que eu acredito? Mano, eu acho que já tem cura para várias doenças que já existem, tá ligado? Isso é uma teoria que eu tenho, que é a indústria farmacêutica, para mim, é a pior. Eu falo porque... Tem várias doenças que elas são curadas com remédios naturais, né? Só que a gente hoje em dia já não tem mais o conhecimento da mata, a gente já não tem mais o conhecimento ancestral, tá se perdendo isso cada vez mais, né? Então, se a gente se atentasse a isso um pouquinho melhor, eu acho que haveria menos doenças e o governo teria menos controle. Só que a gente sabe que não é isso que eles querem ter um controle total de todo mundo, né? Enfim, se for para acreditar em alguma teoria de conspiração, é mais ou menos essa daí, a indústria farmacêutica, médica, no geral. Mano, satisfação total, foi um prazer ter você aqui, meu brother, meu irmão. Me chamou muito, cara. Pra fazer parte do nosso primeiro perfil. Acho que da mesma forma que pra ti deve estar sendo uma experiência diferente, pra mim tá sendo uma experiência nova, tá ligado? E a partir daqui eu tenho certeza que a gente vai conseguir conquistar muitos públicos, muitas pessoas, a gente vai chegar em muitas pessoas, com certeza a tua fala vai mudar a cabeça de muitas pessoas, não só sobre a cultura nortista, mas também sobre um artista que vive no Brasil, né, mano? A gente sabe que não é fácil e que, tipo, tem muitos valores dentro de tudo isso, tá ligado? Newtolas, palavras finais pra gente finalizar aí esse bate-papo, o que é que tu gostaria de dizer aí pra nossa audiência? Cajuína Rec. Primeiramente, queria agradecer pela confiança. Você é meu irmão, tá ligado? É uma pessoa que eu acredito muito no corre que tu faz. Um cara totalmente instigado, bota uma ideia na cabeça, já tá no papel, já tá fazendo, bum, tá ligado? Eu acredito muito nesse corre real. Tudo que tá sendo falado aqui tá sendo sem filtro nenhum, tá sendo do coração, tá ligado? Eu acredito muito na potência dessas coisas. O único filtro no máximo é o do tabaco, que é para redução de danos, mas... De touca, tá? Tá de touca. Aqui, ó, galera. Quem quiser tabaquinho de qualidade para misturar com seus fumos, de touca tá online, só fazer o pedido com a gente também. É um outro empreendimento à parte do que eu já faço. Mas é isso, né, mano? Agradecer o convite, agradecer pela confiança no meu trabalho também, de acreditar que essas falas, né, de que eu acredito muito no diálogo humano, tá ligado? Eu acho que isso é verdadeiro, isso é real, isso não pode ser modificado e que alcance grandes voos, que faça sentido para outras pessoas, que a gente consiga conquistar novos públicos e as pessoas que já estão nos acompanhando reafirmem o porquê de estar acompanhando a gente, tá ligado? Eu tô muito feliz, assim, com tudo que tem acontecido na minha vida, não faria nada diferente.
Muito pelo contrário, a gente faz diferente daqui pra frente, tá ligado? Tipo assim, tu quer um resultado novo? Faz coisas novas. Tu quer o mesmo resultado? Continua fazendo o que tá fazendo que dá tudo certo. Então, acredito muito nisso. Muito obrigado mais uma vez aí, Caju na Rec. Projetaço massa, verdadeiro, real. Aqui é o Norte e o Nordeste junto, tá ligado? Esse combo aí não tem como dar errado. E eu espero que as pessoas que forem do Sudeste, que tiverem a oportunidade de estarem aqui nesse canal também, abracem a ideia de forma verdadeira, com esse olhar humano, que as coisas vão acontecer, tá ligado? Olhem para as pessoas que estão do lado de vocês e o bagulho vai destravar, tá ligado? Eu só não sei explicar exatamente, mas é mais sobre aqui dentro, é um lance de intuição mesmo. Satisfação. Tia!